Muito bem, o Ciência Política está no ar e começamos hoje mostrando para você uma atualização sobre a situação do Rio Grande do Sul. O boletim emitido pela Defesa Civil do Estado, divulgado na tarde de hoje, apontou que 364 municípios já foram atingidos pelas fortes chuvas na região. Isso representa mais de 70% do estado. É um estado debaixo d'água. Veja. Um estado paralisado pelas águas. Boa parte de Porto Alegre segue inundada, apesar do sol que voltou a brilhar na cidade. No bairro de São João, bombeiros e equipes de resgate militares navegaram pelas ruas da capital para retirar moradores isolados. A alegria da salvação vem acompanhada pela tristeza das perdas materiais e humanas. Estava no último andar da minha filha lá e vi a morte na frente. É muito triste, meu filho. A gente preferiu ficar para até o que deu, né? Até o que deu. A gente agora saiu porque os bombeiros chegaram e começaram a falar sobre a estrutura do condomínio, então a gente achou melhor sair por segurança. O nível do Guaíba continua alto, já que o lago recebe águas vindas de outras regiões. Pela manhã, as águas chegaram a 5,27 metros, bem acima do recorde de 4,76 metros, registrado durante enchentes históricas de 1941. Uma tragédia que ainda é crescente, tanto em número de mortos como em danos. As pessoas que estão ali geralmente não querem sair. Não querem sair porque tem medo da casa ser saqueada, de não ter para onde ir, então preferem ficar na casa. Aí a gente não tem como obrigar. A situação realmente cena de filme de terror. É o pessoal na beira do asfalto, em colchão deitado no chão e dormindo ali mesmo com o que tem, com o que sobrou. Uma semana depois de as chuvas terem começado a destruir tudo no seu caminho, o fornecimento de água e alimentos está comprometido e as autoridades temem que haja desabastecimento. A Prefeitura de Porto Alegre decretou racionamento de água e restringiu seu uso exclusivamente para consumo essencial. Tá aí, olha, mais de 70% dos municípios do Rio Grande do Sul já atingidos, quase 400 cidades tomadas pelas águas. As imagens impressionam a cada dia, a água insiste em não baixar, há previsão de novas chuvas, a gente vê aí tudo tomado pela água, as pessoas sendo resgatadas em canoas, em jet skis, isso através de voluntários, de membros do Corpo de Bombeiros, muita gente que não quer sair das suas casas, quer esperar a água baixar, estão sem energia elétrica, estão sem água, a água está em racionamento, a água está acabando. Há essa orientação para que a água seja racionada, a água potável, própria para o consumo das pessoas. Você vê aí a mobilização, há uma grande corrente de ajuda a essas pessoas, para retirar famílias, animais de estimação, retirar os pertences mínimos básicos, e muita coisa falta, porque sai daí e vai para onde? De fato, uma situação muito complicada. E hoje, o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram. O presidente assinou um projeto que está sendo mandado para o Congresso Nacional, aprovar de forma rápida. Esse Congresso retira o Rio Grande do Sul da meta fiscal, garante ao Estado, em uma condição excepcional por conta da tragédia, recursos. Vamos ver. Facilitar é o primeiro passo para as coisas começarem a andar, porque eu disse no Rio Grande do Sul, e vou repetir agora, esse é o pensamento do Lira, é o pensamento do Pacheco, é o pensamento do governo, é o pensamento dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Então vou assinar aqui a mensagem e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
Aí, esse documento, Osmando, retira o Rio Grande do Sul da regra fiscal. O que é que isso significa? De que forma isso deve impactar nessa ação que precisa ser emergencial de socorro financeiro ao Rio Grande do Sul? Significa a desburocratização. Você não vai ter agora motivo, nem razão nenhuma, nem desculpa para não imediatamente liberar os recursos que são necessários para a recuperação do Estado. Eu acho que o presidente Lula teve uma precaução muito grande e foi muito oportuno a decisão dele de levar na visita que ele fez ontem a Porto Alegre o presidente do Senado, o presidente da Câmara e mais o ministro Fachin, exatamente pensando nessa decisão que ele tomaria de encaminhar o decreto de calamidade ao Senado e ao Congresso, para que com esse decreto votado imediatamente, como é o compromisso dos presidentes das duas casas, isso possa se tornar uma medida eficaz, imediata, e que os recursos passem realmente a chegar ao Estado para a recuperação do que pode ser recuperado. Evidentemente, nós temos muitas vidas perdidas, não só de humanos, mas de animais. Nós temos uma devastação absurda das lavouras e nós temos a destruição de bens públicos como pontes, estradas, prédios públicos, residências, moradias, pessoas que perderam suas casas, e ninguém pode esperar que a burocracia entrave o envio desse recurso. Eu acho que essa medida tem exatamente esse sentido de desburocratizar e dar velocidade à aplicação dos recursos. Fala em arcabouço fiscal, Cíntia, fala em toda a regra fiscal, a exigência fiscal do país. Há, claro, uma preocupação com esse equilíbrio financeiro. Agora, a partir desse documento, a partir desse projeto, é uma situação que foge a tudo isso, que de fato precisa ser assim. Se tiver a comprovação da necessidade daquele orçamento, o governo vai destinar a partir de agora e tem autorização legal para isso. É por aí que passa esse projeto de lei? Exatamente, é por aí, e também esse comprometimento que o presidente Lula força dos dois presidentes, do presidente do Senado e da Câmara, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, de que isso não venha depois a se tornar um grande problema, um problema gigante para o Executivo, porque nós sabemos como tem se conduzida a relação entre o Congresso Nacional e o Executivo brasileiro. E numa dessas é que poderia acontecer, com certeza, algum tipo de armadilha para o governo. Como é preciso que se haja rapidamente, porque o grande problema de situações como essa do Rio Grande do Sul não é que não vão os presidentes, porque eles vão todas as vezes, com exceção de Bolsonaro, que não foi em muitas das situações, mas todos os demais iam, sobrevoavam ou então mesmo ficavam nos locais onde acontecem as tragédias, mas é que o dinheiro não chega. E não chega porque não quer? Não chega porque há uma proteção para a liberação de recursos. Uma proteção que é correta e que faz parte de tudo que se trabalhou no Brasil para ter um controle de gastos e uma fiscalização efetiva, mas que numa hora como essa o país não tem brechas. Isso é fato, precisa se pensar sobre isso a partir de agora, já que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul está se tornando, inclusive, um paradigma para, internacionalmente, globalmente, se entender o que é capaz de fazer uma mudança climática numa capital, numa metrópole, como está acontecendo no Brasil. Olha, a gente não tem ideia ainda do que vai precisar ser reconstruído, do todo. A água vai ter que baixar, vai ter que olhar direitinho, ver o que precisa. As cenas são impressionantes, de destruição mesmo. A capital Porto Alegre e muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul estão realmente destruídas, inacessíveis.